E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Nesse vídeo, a gente vai falar a respeito de função polinomial do primeiro grau, um assunto que tem grande incidência no Enem e em vestibulares, um assunto muito importante da álgebra. Espero que vocês gostem. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito de função polinomial do primeiro grau. Vamos lá. Inicialmente, o que seria uma função polinomial do primeiro grau? Bom, uma função polinomial do primeiro grau é toda função f que vai dos reais para os reais, ou seja, o domínio dessa função é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais, da forma f de x igual a ax mais b, onde o a e o b são números reais e o a é um número diferente de zero. Ok? Então, por exemplo, uma função assim, ó, f de x igual a 2x mais 10 é uma função polinomial do primeiro grau. F de x igual a, por exemplo, 5x é uma função polinomial do primeiro grau, onde o b aqui no caso seria zero. F de x igual a, por exemplo, 6. Aqui não é uma função do primeiro grau, hein? Isso aqui é uma função que a gente chama de função constante, tá certo? Essa daqui não é do primeiro grau. Agora, quem é quem aqui, ó? Bom, esse termo a aqui, ó, esse número a, ele é chamado de coeficiente angular, certo? E o termo b, ele é chamado de coeficiente linear. Então, a gente tem esses dois coeficientes importantes aí, esses dois números importantes numa função polinomial do primeiro grau. Lembrando sempre que esse númerozinho que acompanha o x aqui, ó, que é o a, o coeficiente angular, numa função do primeiro grau ele não pode ser zero. Se ele for zero, a gente vai obter uma função constante, que é uma outra função, um outro tipo de função. Bom, como é que a gente faz para achar o zero ou uma raiz da função polinomial do primeiro grau? O zero ou raiz da função do primeiro grau é o valor de x que torna f de x igual a zero. Então, o zero de uma função é aquele valor que, quando a gente substitui no x, a gente faz o resultado dessa função dar zero. A gente faz o y dar zero. E aí, quando a gente tem uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b, como é que a gente faz para achar essa raiz? Basta a gente igualar essa função a zero. Estou igualando essa função a zero, a gente vai achar esse x aqui que vai ser a raiz dessa função. Então, como é que ficaria? Ax é igual, passo o b para o outro lado, ele fica negativo. E aí depois a gente vai passar esse a dividindo. Então tá aqui, ó. A forma de uma raiz de uma função polinomial do primeiro grau, do tipo ax mais b, é sempre menos b sobre a. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui uma função assim, ó. 10x mais 30, por exemplo. Como é que eu faço para achar a raiz dessa função? Eu pego essa função e igualo a zero. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, a gente passa o 30 para o outro lado, depois passa o 10 dividindo. E aí a gente vai ver que a raiz dessa função é menos 30 dividido por 10, ou seja, menos 3. O que significa esse menos 3? Esse menos 3 é o valor que você substitui lá no x da função que faz essa função dar zero. Ou seja, se a gente calcular o f de menos 3, ou seja, o valor da função f para o x valendo menos 3, o resultado tem que dar zero, porque ela é raiz da função. Quer ver? Ó? 10 vezes menos 3 mais 30 é igual a menos 30 mais 30, ou seja, zero. Tá vendo? Esse é o papel da raiz. A raiz ela faz isso. Ela torna a função zero. Bom, quais são os gráficos que a gente tem para uma função do tipo ax mais b? Bom, os gráficos que a gente tem aqui, gente, o formato dele é no formato de reta, tá? Então, o gráfico da função do tipo ax mais b são retas. São retas. E como é que vão ser essas retas? Bom, essas retas elas podem ser retas crescentes, elas podem ser retas decrescentes ou elas podem ser retas constantes, dependendo de quem? Do valor do a. É o a que vai definir o formato dessas retas. Então, por exemplo, ó, o primeiro caso a gente tem aqui, ó. Qual que é esse primeiro caso? Esse primeiro caso a gente tem uma reta crescente. Qual é a condição para a gente ter uma reta crescente? A gente vai ter uma reta crescente quando o a for positivo, tá, pessoal? Então, numa função polinomial do primeiro grau, quando o a é positivo,
aqui a gente tem uma reta crescente. E aí, quando a gente vai esboçar uma reta, qual que é a maneira mais fácil? Bom, a maneira mais fácil da gente fazer uma reta é a gente determinar esses dois pontos aqui, ó. Este ponto aqui e este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, gente, é a raiz da função. Então, quando a gente pega uma função do primeiro grau igual a zero, a gente acha a raiz. E a raiz a gente viu que é menos b sobre a, né? Então, esse valor aqui, ó, é sempre menos b sobre a. E esse valor aqui, pessoal, ó, é exatamente o b. O significado desse número aqui, ó, é exatamente isso. É onde a reta vai interceptar o eixo y. Então, esse valor do b já me indica direto onde a reta intercepta o eixo y. E onde a reta intercepta o eixo x é exatamente na raiz da função. Ok? Beleza. Um segundo caso é quando a gente tem um a menor do que zero. Quando o a é menor que zero, a gente está diante de uma reta decrescente. Aqui, ó, a gente tem uma reta decrescente. Olha aqui essa reta aqui, decrescente, ó. Esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, quais são eles? Esse é a raiz, então esse aqui é menos b sobre a, e esse aqui é o b, certo? Que é o coeficiente linear. Então, quando o a é negativo, a gente tem uma reta decrescente. Um terceiro caso, na verdade não é nem um terceiro caso, é quando a gente tem uma função constante, ó, tá vendo? Quando a gente tem uma função constante, aqui o a é igual a zero. E aí, nesse caso, a gente não tem uma função polinomial do primeiro grau, a gente tem uma função constante. E aí, esse termo aqui, ó, se a gente for pensar nessa lei de formação, vai ser exatamente o b. Então, aqui ó, a gente tem uma reta constante. Isso não é uma função do primeiro grau, tá bom? Beleza. Estudo do sinal. O que significa estudar o sinal de uma função? Estudar o sinal de uma função é ver onde essa função ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é zero. Lembrando que sempre quando eu falo sinal de uma função, eu estou falando do sinal do f de x, ou seja, do sinal do y. Então eu quero saber onde uma função do primeiro grau, o y dela é positivo, o y dela é negativo e o y dela é zero. Ok? Então vamos dividir de novo em casos. Primeiro caso, quando a gente tem um coeficiente angular maior do que zero, bom, aqui é a raiz, ok? Menos b sobre a. Concorda comigo que se eu pego um ponto desse gráfico que está à direita da raiz, todos esses pontos aqui que estão à direita da raiz, o y de todos esses pontos é positivo, né? Por isso que a gente diz que essa função aqui, ó, à direita da raiz, ela é sempre positiva, porque todo ponto que eu pego aqui, ó, o y vai ser positivo, ok? Todo ponto que eu pego à esquerda dessa raiz, ó, pensa em todos esses pontos aqui, ó, todos eles vão ter o y negativo, né? Então aqui essa função ela é negativa à esquerda da raiz. Então como é que ficaria o resuminho? Quando x for igual a menos b sobre a gente diz que f de x é igual a zero. Quando a gente tem um x maior do que menos b sobre a, ou seja, à direita da raiz, a nossa função é positiva. E quando a gente tem um x menor que menos b sobre a, ou seja, à esquerda da raiz, nessa região aqui, ó, a gente tem uma função negativa, ok? Segundo caso é quando a gente tem um a menor do que zero. Bom, aqui a gente vai ter, obviamente, uma reta decrescente. Esse pontinho aqui ó, é a raiz, né? Agora perceba que à direita da raiz, todo ponto que a gente pega da reta aqui, ó, o y dele vai ser negativo. Então, à direita da raiz, a gente diz que a função é negativa. Todo ponto que a gente pegar à esquerda aqui ó, da raiz, os y serão todos positivos. Então, por isso que a gente diz que à esquerda da raiz, essa função aqui ela é positiva. Beleza. Então, como é que ficaria o resuminho? Ó, quando a gente tem um x igual a menos b sobre a nossa função f de x é igual a zero. Quando a gente tem um x maior do que menos b sobre a, ó, à direita da raiz, a nossa função ela é negativa. E quando a gente tem um x à esquerda da raiz, ou seja, menor que menos b sobre a nossa função ela é positiva. Ok? O resuminho é esse aqui. Não se esqueça que a gente sempre está falando de quem? Esses sinais aqui do y, né? Não se esqueça que a gente tem um eixo y aqui, ó, tá vendo? Que eu não coloquei, para não ficar uma figurinha muito pesada. Então, esse sinal aqui, ó, do mais, do menos, aqui do mais, do menos, é o sinal do y, tá vendo? Ok? Beleza. Vamos exemplificar aqui isso que a gente acabou de ver.
Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e Y em reais, o que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, então ele quer saber qual que é a expressãozinha que relaciona esse X com Y. Questão bem legal, hein? Então vamos resolver. Bom, ele diz que essa empresa ela tem X funcionários. Desses X funcionários, um deles é o gerente. O nosso gerente aí, ó, ele ganha R$ 1.000 por semana. O salário dele é semanal. Os demais funcionários vão ganhar R$ 80 por dia. Ok? Bom, se o Y é o salário semanal, quem que vai entrar nessa conta? Os R$ 1.000 do gerente, mais... Bom, se o total de funcionários dessa empresa é X e um deles é o gerente, os demais funcionários vão ser X menos 1. X menos 1 funcionários. Cada um deles ganha R$ 80 por dia. E cada um deles trabalha 2 dias por semana. Então, a parte que cabe a esses demais funcionários vai ser R$ 80 por dia, vezes 2 dias, vezes a quantidade de funcionários. E aí, então, a gente vai ter a nossa expressãozinha, que vai ficar 1.000 mais x menos 1 vezes 160. Mas por que 160? Pessoal, cada funcionário ganha R$ 80 por dia. Só que eles trabalham 2 dias. Então, cada funcionário por semana vai ganhar R$ 160. Tá? Então, 1.000 mais distributivo aqui, ó, x vezes 160, 160x, menos 1 vezes 160, menos 160. Portanto, o nosso y vai ficar 160x mais 1.000 menos 160, 840. Pronto, essa seria a expressão que é uma função polinomial do primeiro grau. Olha que legal. E aí a gente ficou com a letra D de dado. Beleza? Vamos para o próximo. Para produzir um objeto, um artesão gasta R$ 1,20 por unidade. Além disso, ele tem uma despesa fixa de R$ 123,50, independentemente da quantidade de objetos produzidos. O preço de venda é de R$ 2,50 por unidade. O número mínimo de objetos que o artesão deve vender para que ele recupere o capital empregado na produção deles é... legal. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, são duas funções. A gente vai criar uma função para o custo que ele tem e nós vamos criar uma função para a venda. E aí nós vamos chamar de X o número de objetos, produzidos e vendidos, certo? Então esse X nosso aqui vai representar o número de objetos que são produzidos e vendidos. Bom, quando esses objetos são produzidos, eles vão gerar um custo. Então aqui a gente vai criar uma funçãozinha que eu vou chamar de C, e essa função C ela depende da quantidade de objetos que são produzidos. Então nós vamos criar uma funçãozinha aqui, ó, do custo em função do número de objetos produzidos. Qual vai ser esse custo? Bom, R$ 123,50 é um custo fixo, mais o custo que é de R$ 1,20 por unidade. Bom, se ele vai produzir X unidades, esse custo vai ser 1,20 vezes X. E aí nós vamos criar uma funçãozinha aqui, ó, de venda, ou seja, quanto que ele vai receber pela venda dos objetos. Ele diz que vai vender cada objeto por R$ 2,50. Então, se ele vender X objetos, ele vai, então, arrecadar 2,5x. O que significa recuperar o capital empregado? Significa dizer o seguinte, para quantas peças a gente tem esse valor de venda igual ao valor de custo, ou seja, a venda será igual ao custo para quantos objetos? Quando a venda for igual ao custo, significa que ele conseguiu recuperar tudo aquilo que ele gastou, né, para produzir as peças. Então, expressãozinha da venda, 2,5x. Expressãozinha do custo, 123,50 mais 1,2x. Agora é só resolver. Passa esse 1,2 para cá, ó, 2,5 menos 1,2 dá 1,3. Isso é igual a 123,50.
50. Gente, 123,50 dividido por 1,3 dá exatamente 95 objetos. Então, para ele recuperar o que ele gastou, né, ele tem que vender exatamente 95 objetos. Abraço, gente!